eu amo discutir missões e como está o cristianismo nesse continente. Quando nós chegamos aqui em 2015 e nós observamos, né, que assim, a igreja que tinha na cidade era uma igreja americana que fica um pouco mais afastada, né, porque é mais ou menos dividido assim, não existe uma divisão rígida, mas tem uma parte alemã e uma parte americana por conta da base americana aqui. Enfim, das bases próximas, né? Então, o que tem mais apelo é a igreja americana. Então, quem tem facilidade com o idioma inglês, né, com o inglês, né, frequenta lá. Mas isso não é uma realidade aqui, porque a maioria das pessoas que vêm para cá, os brasileiros que vêm para cá, são famílias, assim, as esposas que o seu marido vem estudar o doutorado, né, ou vem fazer o mestrado, e as esposas, assim, não têm a fluência no idioma, só o rapaz tem, ou no alemão ou no inglês, e são pessoas que conheceram a Jesus no Brasil, falando especificamente da minha cidade. Depois eu explico um pouco mais o que foi online, né? Então, se são moças, né, e até rapazes que sabem um pouco do idioma, mas ou mais para estudo, né, mas para entrar mesmo e conviver naquele ambiente de igreja, já fica muito mais complicado, né? E a gente começou a perceber essa dificuldade, né, de reunião, né? Não tinha reunião. Depois a gente até ficou sabendo que tinha um grupo que faz reunião aqui, mas eles fazem uma reunião para um grupo específico, não é aberta assim para todos, né? Enfim, e aí como nós começamos a perceber essa necessidade, essa dificuldade, a gente colocou assim no nosso coração de que, bom, não tem ninguém para fazer, né? Façamos nós, né? E nós entramos em contato com a igreja, que a nossa igreja no Brasil, ela é dividida em células, né? Então, existem estudos bíblicos nas casas já é um projeto deles lá. E a gente começou a conversar sobre essa realidade aqui, né? E eles, não, então, façam estudo bíblico na casa de vocês, né? E assim surgiu a célula, né, aqui na minha casa. E depois, assim, depois não, foi tudo em conjunto, porque como eu comecei a divulgar, e a divulgação aqui tinha que ser pela internet, não dava para divulgar, o boca a boca ainda não estava funcionando, porque a gente conhecia poucas pessoas, né? E começaram a aparecer pessoas de outros lugares, né? E era muito interessante, porque as pessoas vão passar para mim, mas onde é que você está? E aí eu falava, poxa, eu estou aqui, poxa, eu estou a 2 horas de você, eu estou a 3 horas de você. E aí eu falava, mas não tem igreja? Olha, tem uma igreja alemã, mas eu não me adaptei à igreja alemã, eu não tenho fluência no idioma, né? E eu falava, mas não tem ninguém orando aí, nenhum grupo de oração? Não tem. E assim foram aparecendo as pessoas, né? E foi tomando uma proporção muito grande, porque isso foi trazendo pessoas de outros países da Europa. E era uma realidade que eu não tinha ainda consciência, né? Eu também tinha essa ideia de que aqui não era... Tinha igreja, sim, não era assim. O povo não é tão frio assim, né? Não existe essa dificuldade, né? E quando eu cheguei aqui, eu vi que é totalmente o contrário do que a gente imagina no Brasil. Mas eu acho também que isso também é uma deficiência que as pessoas têm, porque a gente tem o hábito de olhar as coisas pela nossa visão, no sentido de pelo que a gente vive. É muito difícil também a gente se colocar no lugar do outro. Sim, eu acho que essa visão de não parar para pensar e falar assim, poxa, mas lá tem dificuldade lá, né? Eu acho que é uma questão de se colocar no lugar do outro. E aí, quando a gente chegou aqui, a gente viu essa dificuldade imensa e eu pensei assim, meu Deus, como eu vou adaptar, então, a reunião para a internet, né? E pescar essas pessoas, porque o que acontece é que as pessoas conhecem o Evangelho no Brasil, vêm para um lugar que não tem igreja e se esfriam, mas se esfriam mesmo, e aquela condição de paternidade, de filho, fica aquela posição de filho distante, né? Que é a realidade daqui, né? É a realidade de muitos lugares na Europa. E aí as pessoas vão chegando de outros lugares da Europa e nós fomos começando a fazer esses estudos pela internet, né? E hoje em dia a gente está com um grupo grande aí. Glória a Deus por isso. Amém. Então vocês têm... faz quanto tempo que vocês estão fazendo essas células? Desde maio de 2016.
desde maio de 2016. E agora tem, e depois que vocês começaram a fazer essas células online, em casa, né? Principalmente online, vocês têm encontrado vários brasileiros, principalmente, né? Brasileiros evangélicos ao redor da Europa e não participa de nenhuma igreja, porque não tem nenhuma igreja perto deles, né? Da onde são esse pessoal? De que país? De que região? Olha, nós temos. O mais comum que eu escuto são meninas me escrevendo assim: glória a Deus pela sua vida, porque eu tenho orado a Deus e pedido a Deus uma igreja. E eu já visitei algumas aqui que não são brasileiras, e assim, por conta do idioma, eu não consigo participar, eu não consigo, né? E glória a Deus pela sua vida. Eu escutei isso de uma menina em Cracóvia, escutei isso de uma menina na Áustria, na Finlândia. Finlândia nós temos 3 moças assim com esse problema. Noruega, deixa eu me lembrar. Tem uma. Oh, meu irmão, acabei de esquecer o nome. Croácia, Hungria, Áustria, Finlândia, Noruega. E aqui na Alemanha, né? Aqui na Alemanha, infelizmente, a gente pensa que a Alemanha, né? Nossa, a Alemanha tem igreja saindo. Não, não tem. Interessante. E a maioria desses países que você falou são países do norte da Europa. E a gente pensa, quando a gente estuda aí a reforma protestante e tal, a gente vê que começou do norte da Europa, a gente acha que principalmente o norte da Europa é rico de cristãos protestantes e tal, mas a realidade não é essa, então, porque você disse que tem Paris, tem poucas igrejas, muitas cidades têm a presença de uma igreja. Como é que é? O que você tem visto aí? Muitas cidades têm a presença de uma igreja. O que a gente vê e o que a gente escuta é que, assim, a 3, 4 horas da minha cidade tem um grupo que se reúne. Ou então tem uma igrejinha que ninguém vai, né? Quando tem, a gente vê que são igrejas vazias. Então, assim, é muito carente, muito carente. Ouvir o evangelho aqui é difícil, é muito difícil. As pessoas não têm a noção. Inclusive, também pescar essas pessoas. Eu falo pescar, né? Mas trazer essas pessoas para elas ouvirem a palavra, porque o que acontece? Elas ficam tão desestimuladas e estão tão vivendo à margem, porque é 2 horas, 5 horas da minha casa, né? Então, é tão difícil para você fazer até esse trabalho de você trazer uma confiabilidade à pessoa e falar, poxa, escuta, vem, vamos participar, vamos ouvir, né? E graças a Deus os meninos têm ficado, mas assim, a realidade é que não tem. Todas me dizem que não, na minha cidade não tem igreja. Ou se tem, próximo, é sempre assim, 3 horas, 4 horas, né? Ou nenhum evangélico na minha cidade. A gente vê que se os brasileiros evangélicos aí estão nessa situação e precisam de um acompanhamento pastoral, seria o melhor, né? Imagina os alemães, imagina todos os europeus, quanto de aconselhamento pastoral, de uma ajuda pastoral eles precisariam, né? Você poderia me dizer, então, aonde que, de acordo com que você, os seus relacionamentos aí, que parte da Europa está faltando mais pastores? Onde precisaria, tem tantos grupos de pessoas na Áustria e lá não tem um pastor para ajudar. Aqui na Alemanha eu conheço 10, 15 pessoas e aqui no norte ou no sul da Alemanha e está faltando pastor aqui também. Aonde seriam esses lugares? Quantitativamente, nós temos um grupo, olha, eu escuto um grupo de umas 10 pessoas na Áustria, de 10 a 15 pessoas na Áustria, que estão em pontos diferentes da Áustria, não estão no mesmo lugar. Estão em pontos diferentes da Áustria, a ponto de elas não poderem se encontrar, que precisam de pastor. Alemanha, olha, vamos contar, acho que mais ou menos esse valor, esse número de pessoas também,
A quem já conseguiu uma igreja alemã e consegue se adaptar, ótimo, né? Mas, assim, em torno de 10 a 15 pessoas também, sem pastor, mas, assim, também em pontos distantes. Agora, eu tenho umas igrejas brasileiras, assim, um pouco perto de Colônia, se eu não me engano, acho que tem uma igreja, e eu soube em Stuttgart também, mas, graças a Deus, essas pessoas estão conseguindo, né? Mas, deixa eu me lembrar de mais quem. Noruega, Noruega tem um grupo. Eu conheço só duas meninas, mas o que eu sei de lá é que não tem. Finlândia, eu conheço 3 moças que estão na nossa célula. Existe um grupo, mas em uma outra cidade que as meninas têm que fazer, elas fazem uma excursão, né? Se juntam todas e vão, mas não podem ir sempre. E parece que tem uma pessoa que traduz em português, mas é uma igreja finlandesa. Mas que também tem um grupo. Mas 5 meninas, mais ou menos, já me disseram que não tem igreja e que são acompanhadas por um pastor no Brasil. Mas não tem ninguém próximo. Suíça tem uma moça que está... Moça não, são 3 meninas no meu grupo que estão sem igreja. Apesar de ter... Eu já soube que tem uma igreja brasileira lá, mas, assim, estão sem igreja e não tem como chegar até a igreja. Então, Hungria, quantas meninas? Eu não tenho um valor de pessoas, mas Hungria eu sei que não tem. Há pouco tempo eu soube um grupo na Bulgária de 6 moças. Um grupo de 6, não tem 6 pessoas ainda, mas na Bulgária também. Tem pastor, procurando inclusive um pastor. Estavam procurando um pastor que pudesse ajudá-las a como fazer as reuniões em casa, porque nem isso, né, estavam conseguindo. E em Cracóvia tem um grupo que é assim online também, se eu não me engano, mas que já estão se mobilizando para fazer uma reunião em casa. Eu acho que são umas 10 pessoas, mais ou menos. E é isso. Fora as outras pessoas que estão espalhadas, mas, assim, a quantidade de uma pessoa só, porque eu não tive muito acesso, mas que na Croácia, né? Uma menina na Croácia, ela na minha cidade não tem nem perto, eu já tentei procurar e não acho. Amém. Acho que para quem assistiu esse vídeo até o final, então, deu para reconhecer então a necessidade aí da Europa, principalmente aí do norte da Europa, que foi a principal aí da nossa conversa, né? Vamos orar para que Deus envie mais missionários, mais pastores para vir ajudar na Europa. Vamos orar para que a igreja brasileira em si possa reconhecer mais a necessidade espiritual que tem na Europa. Eu penso em 3 coisas, né? A gente sempre, quando fala de missões, a gente pensa em orar, enviar e orar, ir e enviar, né? Contribuir. Orar, ir e contribuir, né? Contribuir está ligado a enviar também, né? E no fundo o que eu penso são 2 coisas, que o orar tá para todos nós. Então, ou seja, na verdade são 2 conclusões, ou nós enviamos ou nós ficamos. Quem fica tem que orar e enviar, tem que contribuir, tem que enviar alguém. E quem vai tem que orar e fazer a obra. Então, você, meu irmão, que está assistindo a esse vídeo, qual desses 2 pontos você está? Deus está te chamando para você ir e fazer missões na Europa, nesse caso, ou Deus está te chamando para você ficar mais, orar por essa necessidade que está nos planos de Deus, enviar alguém, contribuir com algum missionário, ok? Isso possa ser uma reflexão aí para a gente a partir desse vídeo.